amigos do Mistura Fina, sou a doutora Vanessa Silveira e vim falar para vocês hoje a respeito de clareamento. O clareamento é tão importante para poder deixar a pessoa com uma melhor autoestima, para você se ver no espelho e se sentir melhor. O clareamento dá uma aparência mais saudável e é isso que as pessoas estão buscando mesmo ultimamente. Existem alguns detalhes que a gente precisa falar a respeito do clareamento e uma delas é a respeito da idade. Normalmente as mães me procuram perguntando se seus filhos de 12, 13 anos, que é a fase que a criança está trocando os dentes. O dente de leite ele tem o próprio nome de dente de leite porque ele é clarinho, o leite é claro. Então, quando se extrai o dente de leite, aquele dente branco, e aí vem nascendo o dente permanente, aí vem o choque do dente amarelo. Será que esses dentes mesmo são amarelados? E na verdade não, esse dente é um dente natural e não se pode clarear os dentes logo que eles nascem, logo que eles aparecem na boca. Então somente acima de 15 anos que é o ideal para a gente poder começar a clarear os dentes de uma criança. Outro detalhe importante que a gente tem que verificar, e isso normalmente precisa de uma avaliação odontológica antes, é se esses dentes têm cáries, se elas têm lesões de manchas brancas ou pequenas descalcificações. Então isso deve ser avaliado por o cirurgião dentista antes de se fazer o clareamento. Em algumas outras situações, existem pessoas que têm algumas alterações de oclusão. São pequenas forças demasiadas em alguns pontos na boca que faz com que a gengiva retraia, ela desça um pouco, apareça um pouco mais as raízes. Então essas raízes expostas, elas causam grande sensibilidade durante o clareamento. Elas primeiro têm que ser tratadas, elas têm que ser primeiro diagnosticadas. Qual que é a causa dessas retrações gengivais? Para depois a gente poder começar um tratamento estético. Nós temos também os clientes que aparecem com algumas manchas brancas. E as perguntas que normalmente se fazem é se essas manchas brancas vão clarear ou se o dente vai clarear a ponto de ficar parecido com as manchas brancas. Normalmente, essas manchas podem ser cariosas, elas devem ser removidas. Algumas manchas são de descalcificações, nós podemos aplicar flúor nelas e fazer com que elas voltem ao normal. E existem outras manchas que elas vêm do próprio crescimento. É um pequeno defeito do crescimento mesmo do dente e que elas devem ser removidas. O idoso que quer fazer um clareamento, ele tem que entender que a gente tem um pouco de dificuldade de clarear esse dente. À medida que o tempo vai passando, o dente tem um pouco de resistência em ser clareado. Então, toda pessoa que já passou 45, 50, 60 anos, o clareamento é uma tentativa. A gente clareia, tem várias técnicas que a gente consegue fazer esses clareamentos, vários dão ótimos resultados, mas alguns têm a resistência. E essa resistência, a gente tenta minimizar ela de algumas formas, mas outra, a gente precisa de algumas outras técnicas para que a gente consiga clarear. Outro detalhe, que alguns dentes que têm muitas resinas, muitos materiais artificiais, isso pode causar também uma dificuldade do clareamento. Então, nem sempre, quando alguém tem manchas nos dentes, tem dentes escurecidos, simplesmente um clareamento pode resolver. Então, a gente precisa, talvez, fazer um clareamento e fazer outras técnicas artificiais, como aplicação de resina, aplicação de facetas em porcelana ou lente de contato, para que a gente consiga um clareamento com maior sucesso, os dentes brancos realmente. Os dentes podem ter, sim, uma sensibilidade durante o tratamento, mas isso a gente pode conduzir muito bem. Podemos conduzir com dessensibilizantes, tem vários produtos que a gente faz para poder minimizar a sensibilidade. É verdade que alguns sentem mais sensibilidades que outros e temos várias técnicas de se fazer. O clareamento, por exemplo, ele pode ser feito com várias concentrações de ácidos. Pode ser ácidos mais fortes, ácidos mais fracos. Isso depende do indivíduo, isso depende de cada dente. Outra dúvida muito comum das pessoas é a respeito da sensibilidade e a fragilidade que o clareamento pode causar nos seus dentes. E isso não é verdade. O clareamento é um procedimento muito seguro e muito tranquilo e fácil de ser feito. Quanto à fragilidade, é muito importante que você escolha um profissional bem capacitado para fazer o tratamento de clareamento. O tratamento de clareamento não é somente fazer uma placa, uma moldeira individual, colocar em sua boca e clarear os dentes. O clareamento é muito sério, muito importante e ele tem que ser bem conduzido. Existem várias concentrações de géis de clareamento, existem várias técnicas, técnica de consultório, técnica caseira, e mesmo a técnica caseira, ela é importante que seja conduzida por um profissional qualificado.
E isso é o que a gente deve fazer para poder tomar todos os cuidados em relação à fragilidade e à sensibilidade dos dentes. Mas é importante dizer que sensibilidade e fragilidade pode ser muito bem conduzido e é um tratamento totalmente seguro e eficaz, tá bom? Então é isso, voltamos semana que vem com outro tema.